Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, ok? Se quiser ir direto ao Instagram, é @PauloRobertoMaciel 6 barra. Eu sou um ajudador dos presidentes de celebrações, trazendo aqui subsídios captados em fontes fidedignas, como o site revista.arautos.org, livro Palavra e Vida, livro Deus Conosco. Neste vídeo temos a liturgia referente ao dia 20 de novembro de 2024, quarta-feira, 33ª semana do tempo comum, no ano B. O ano B é onde se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos, pelo menos na liturgia dominical. É o segundo Evangelho do Novo Testamento. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme estou simbolizando aqui. É apenas um símbolo, já que eu sou animador litúrgico e leitor, e procuro então ajudar a todos vocês, meus irmãos católicos, que transmitem a palavra de Deus. No rito nós temos a missa à escolha. Primeira leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Eu, João, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No meio, ao redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Senhor nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas. Pela tua vontade é que elas existem e foram criadas. Palavra do Senhor, graças a Deus. É um texto longo e muito bonito do Apocalipse, a revelação de Deus, de Jesus Cristo, foi passada ao apóstolo São João, o mais longevo de todos os apóstolos. Agora temos
o salmo responsorial. É o Salmo 150, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão, Apocalipse 4, versículo 8b. Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Repetamos: Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa. Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara. Louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com as cordas e as flautas. Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor. Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Repitamos: Santo, 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 Senhor Deus onipotente. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 19, versículos do 11 ao 28. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo,
A todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. É um texto interessante, hein? Vamos ver o que diz aqui o livro Palavra e Vida sobre essa leitura. Lucas 19, versículos do 11 ao 28. É de se esperar que um dia deixemos de nos queixar e olhemos com agradecimento o muito que nos foi concedido nesta vida. Porque às vezes passamos os dias mergulhados na nossa tristeza e invejosos pensando no que não temos. Quantas oportunidades perdidas, e deixamos escoar o tempo, que é nosso maior tesouro, essas peças de ouro que o Senhor nos presenteou. Enterramo-las sem produzir senão suspiros e sofrimentos. Levanta a cabeça, vivamos a vida que Deus nos presenteou. Fazei-a produzir frutos de amor para vós e para os que vos rodeiam. Agora, no livro Dia a Dia com o Evangelho, temos também uma reflexão. O homem nobre Jesus viaja para um país distante, casa do Pai, para conseguir o título de rei, sua morte, e volta depois, ressurreição, para o julgamento. O povo mau não aceita o Messias. Não queremos que esse homem reine sobre nós, diz esse povo mau. O fim da parábola insinua o final trágico dos ingratos. Os empregados que fazem frutificar as 100 moedas tomarão parte no governo do reino. O empregado inútil e medroso que nada produziu não terá parte no reino. Deus procura em nós os frutos, as boas obras, com base nas qualidades que Ele mesmo nos concedeu. A sentença conclusiva é um programa para os membros da comunidade cristã. A todo aquele que tem, lhe será dado. No reino de Deus, quem produz tem dentro de si o tesouro, a pérola. Quem não produz está vazio por dentro. Então, tivemos aí essas importantes reflexões para agora irmos aos santos do dia. 20 de novembro. Temos aqui alguns santos de devoção na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Jesus Cristo. Vejamos então algumas devoções. Os santos estão em comunhão com Deus, por isso nós pedimos a intercessão deles. Eles estão ao lado de Jesus no céu. Santo Otávio, São Solutor e Santo Adventor, mártires, são santos do dia 20 de novembro. Foram soldados da legião tebana. Eles foram mortos por ordem do imperador Maximiano. Santo do dia 20 de novembro, São Crispim, bispo e mártir do século III, foi o primeiro bispo de Écija, na Espanha. Foi decapitado durante as perseguições do Império Romano. Santo do dia 20 de novembro é São Silvestre. Foi bispo e... O que temos mais aqui? Viveu mais ou menos entre os anos 520. Foi bispo de Chalon-sur-Saône, na Borgonha, França. Santo do dia 20 de novembro, São Gregório Decapolita. Foi monge e faleceu em 842. Foi mestre de São José, o Inógrafo, no mosteiro de La Toma,
morreu em Constantinopla lutando em defesa do culto às santas imagens. Santo do dia 20 de novembro, Santo Edmundo, mártir, faleceu em 869. Foi rei dos ângulos orientais. Foi capturado pelos invasores dinamarqueses pagãos e decapitado por ódio que eles tinham à fé professada por Edmundo. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, ou seja, da Congregação do Santíssimo Redentor, Edmundo é o santo mais vivo na memória do povo da Inglaterra do que nos documentos históricos. Os registros trazem dados sobre o seu reinado e sua morte, mas sobre sua origem poucas são as informações. Sabe-se que Edmundo era cristão, filho do rei da Saxônia, que foi educado na Inglaterra. Aos 14 anos de idade tornou-se rei deste território. Era um tempo duríssimo para toda a Inglaterra, agredida constantemente pelos bárbaros dinamarqueses, que invadiam e saqueavam seus vilarejos. No ano de 869, os dinamarqueses irromperam uma grande invasão aos domínios do rei Edmundo. Para defender seu povo e o reino, ele reuniu seu pequeno exército e combateu os invasores mais equipados e em maior número. Desse modo, ele acabou como prisioneiro de seus opositores. Os dinamarqueses ofereceram ao rei Edmundo a possibilidade de manter a sua vida e a coroa, caso renegasse a fé em Jesus Cristo e se proclamasse vassalo. O rei rejeitou a proposta por 2 vezes. Dessa maneira, selou seu destino. Morreu transpassado pelas flechas dos bárbaros pagãos, no dia 20 de novembro de 870. Reflexão do padre Evaldo. A defesa da fé cristã custou a vida de muitos homens e mulheres ao longo da história. O sangue dos mártires irriga a vida de muitos homens e mulheres, irriga a vida da igreja e faz brotar continuamente novos missionários para a propagação da Boa Nova. Ainda hoje somos chamados a buscar a união profunda com Cristo, fazendo dele a grande referência da nossa vida. Santo do dia 20 de novembro, São Bernoardo, bispo, faleceu em 1022, restaurou a disciplina do clero por meio de numerosos sínodos e promoveu a vida monástica na diocese de Hildesheim, na Alemanha. Santo do dia 20 de novembro, São Cipriano de Calamisi, abade, faleceu em 1190, foi médico de rica família, abandonou tudo e ingressou no mosteiro do Santíssimo Salvador de Calana, na Itália. Eleito abade de São Nicolau em Calamisi, foi severo consigo mesmo, generoso com os pobres e bom conselheiro para todos. São Cipriano de Calamisi, rogai por nós. Santo do dia 20 de novembro é São Francisco Xavier Khan, mártir, faleceu em 1837. Foi um catequista estrangulado e decapitado em Hanoi, Vietnã, país da Ásia, no tempo do imperador Minh Mang. Santo do dia 20 de novembro, aliás, uma santa do dia 20 de novembro, quase santa, já é beata, falta apenas um degrau para alcançar a canonização. Beata Maria Fortunata Witt, foi virgem e faleceu em 1922. Maria Fortunata Witt foi uma monja do convento beneditino de Veroli, na Itália. Lá, ela passou mais de 70 anos de vida recolhida, exercendo humildes funções.
Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno. Deus é onisciente. Ele sabe tudo de nós. Então, quando fala com você, quando lhe dá uma resposta, é a melhor, mesmo que seja um não. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Estejamos preparados, porque no juízo final teremos os corpos glorificados, transfigurados, corpos com novas propriedades, semelhantes ao de Jesus ressuscitado, quando atravessou paredes, mudou fisionomia, desapareceu da frente dos discípulos de Emaús na hora da refeição, sem eles perceberem. E a pessoa, São Paulo, o apóstolo, diz que o sofrimento, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos na vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou @Paulo Roberto Maciel 6 /. No blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com.